E o que é mais alarmante é você ver que essas pessoas é que vão definir se você deve ou não vacinar seu filho. Tudo. De forma compulsória. Tudo. Ela que vai Conselho definir... tutelar. Tudo. Questão tudo. previdenciária. Combate à corrupção. São os mesmos agentes públicos. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter uma filtragem e a possibilidade de tirar e colocar mais rápido, mais eficiente. E se caso a Lava Jato fosse da maneira que eles estão fazendo com o julgamento agora do Bolsonaro, às vezes, teria descoberto muito mais coisas que nós imaginaríamos. Muito mais coisas. E eles pegaram, trituraram a Lava Jato e depois pegou, tá aí, ó, fazendo pesca probatória em telefone, igual você, não sei se você viu lá, 1.300 celulares, Marcos. Você tem noção do que é 1.300 celulares confiscado, cara, pra poder descobrir algo e não descobrir nada? Se a gente não botar um freio nesse apetite, nessa voracidade dos caras, esse é o ponto. A gente vai ser todo dia o dia da marmota. Eu sempre falo isso também, quer dizer... as notícias, a gente tá vendo agora, né? Hoje eu não fiz o programa de manhã porque eu tava vindo pra cá, o show da manhã, mas tem um vídeo que eu tava me matando de rir com o Marcel Van Hatten no plenário da Câmara. Você viu ou não? Ele falando, você viu? Agora vai pedir pro papai Lula. Daí ele começa. Aí eu fiquei lembrando daquela cena do Joker, né? Do segundo filme do Christopher Nolan, né? Que ele fala, as pessoas estão enlouquecendo nessa cidade. E tipo, eu falei, cara, no bom sentido, né? Eu me diverti vendo aquilo do Marcel Van Hatten. Mas eu acho que a gente tem que ficar dentro desse estado de espírito mesmo que o Van Hatten tá. Sim. Né? Tem que saborear alguns momentos onde você sente que os caras dão uma fraquejada, que eles sentiram um pouco o golpe, a imprensa sentiu o golpe. Você tem lá, o pessoal da Globo News estava debatendo aquela Eliane Cantanhede absolutamente asquerosa. Tadinha, ela é demente. Falando com o Guga Chakra, né? E o Guga cheio de limitações ali para tentar explicar o que era Magnitsky sem conseguir. Eu tava vendo a CNN esses dias, a mulher meteu um Magnitsky. Magnitsky, nem sabe. Não leu uma linha. Eles nem sabem o que não é. Não leu uma linha da lei, não se informou, não sabe quando a lei foi reformada, quando a lei foi ampliada, quais são os caras que estão se ferrando na Magnitsky. Mas eu acho fantástico, porque a gente tava alertando isso, ó. Sim. Faz meses. Sim. Meses alertando isso. E os caras tirando onda. Não, piada. Mônica Bergamo fazendo piada, Supremo fazendo piada. Debochando quando a direita comemorou a vitória do Trump. Agora, a questão é, se a gente não popular as ruas, exato, se a gente não mobilizar as pessoas, a salvação vem de dentro, não de fora. Não de fora. De fora vem aquele empurrãozinho. Uma pressão, um empurrãozinho, uma janela de oportunidade. Mas a gente precisa popularizar o nome desse cara. Precisa ter uma campanha nacional, uma mobilização nacional pelo impeachment do Moraes. Sim. E eu acho engraçado que ainda tem gente que fala, mas isso não adiantou. Mas nunca foi realmente tentado em âmbito nacional, de maneira conjunta. E o tal negócio não pode ser uma coisa esporádica. Contínuo. Rua, sim. Rua até sair. Foi igualzinho à época da Dilma. Da Dilma, rua até sair. Tanto que quando, na época da Dilma, eu fui lá pra Paulista, essas coisas tudo. Saí daqui e fui pra Paulista lá. E muita gente virava pra mim que na época nós não éramos tanto politizados. Nós não, mas as pessoas que estavam ao meu redor. Tinha pessoa que ria da minha cara. Entendeu? 2011, 2012, gente rachava de rir da minha cara. Como que você vai tirar aquela... Que ninguém tira aquele povo de lá, não. E nós indo pra rua. E aí o trem tomou um volume tão grande. Começou com 10 pessoas, 5 pessoas. Não, começou com 5, 10, 15. A hora que foi ver, o Marcos, já tinha muita gente. Então, eu acredito nisso aí que você fala. A gente tem que ir pra rua sim, entendeu? E voltar àquela credibilidade. E tem coisa mais fácil do que ir pra rua contra uma pessoa que simboliza um problema que a gente vive de modo estrutural? Porque uma coisa é o seguinte, vamos para a rua pela liberdade. Tá, liberdade. Vamos para a rua pela anistia. E aqui eu estou falando de maneira bem aberta. Sim. A anistia é uma coisa que
Ela é superficial, né? Algo É intocável. muito amplo, é muito aberto. Anistia pra quem? Aí você pega uma tiazinha lá que fala, mas não tinha uma galera meio estúpida que tava lá no meio? Aí você vai falar, não, mas tem muita gente inocente também. Mas não teve depredação, fica tudo truncado. E anistia por quê? Cometeu crime? Então vai anistiar o crime? Não. Não cometeu crime, mas tá pedindo anistia porque quem tá cometendo o crime é o Supremo. Fica tudo truncado, é ruim. Semanticamente é ruim pra você explicar. Apesar de ser necessário libertar as pessoas que estão na mão do regime. Mas isso eu tenho falado constantemente também. Quer dizer, o caminho mais íngreme é o caminho que a gente precisa percorrer. Sim. Que é o da anulação de todas as decisões judiciais tomadas pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Aí a gente tem que definir um ponto na cronologia. A gente tem que definir um ponto do marco temporal. E a mesma coisa a gente tem que fazer. A gente tem que refundar o Supremo Tribunal Federal. E o processo de impeachment de um ministro começa a botar freio e abre uma gama de debates e de assuntos sobre o quanto que a gente precisa e tem que reformar o Poder Judiciário. Sim. Só que isso só acontece se houver alguma força protagonista do Senado Federal, que hoje, nas mãos do Alcolumbre... Zero, mas aí que tá. A pressão tem que continuar. A gente continuar, pelo menos, né? Começar a pressão das pessoas nas ruas. A gente tem que... Porque a gente não sabe até onde dá para fazer, o que dá para reformar. É tudo muito randômico e assimétrico, certo? Eu não sei quando vem o Magnitsky do Departamento de Estado pelo Marco Rubio, lá nos Estados Unidos. A gente não sabe. Daqui a 2, 3 semanas, o Edu falou, legal, beleza. Mas e aí? E depois? Se eu fosse o Alexandre de Moraes, o que eu faria? O que você faria? Eu ficava de boa, foda-se. Não, mas você ia fazer alguma coisa para movimentar dinheiro. Não, logicamente que você ia pegar um laranjão. Não, laranjão. Você tem dinheiro? Você tem laranja. Você tem milhões de dólares? Provavelmente esses caras devem ter conta em fundos no exterior, que devem ser movimentados por procuradores. Eles devem ter todo um aparato, esses caras. Então, tem muita coisa. Ele deve ter Bitcoin também, você acha que não? Sim. Com certeza. Eles devem ter tudo metido em Bitcoin, alguns milhões ali, algumas centenas de milhões de Bitcoin. Então, a gente tem que pensar como o bandido pensa. Para entender que a medida é boa, mas não derruba. Você precisa ter um... mas vai pegar agora o Paulo Gustavo Gonet Branco, que é o PGR. Tudo bem, mas e quem vai liderar a transformação? A gente vai esperar o Alcolumbre sair do estado de graça dele? Entendeu? Então a gente tem que ganhar e tomar o protagonismo dessa situação, para não deixar na mão desses caras. Não quer dizer que a gente vai conseguir ter algum êxito daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, até o ano que vem. Tudo é incerto. Olha o nível de insegurança jurídica que a gente está vivendo hoje no Brasil. A gente não sabe se o Bolsonaro vai ter a inelegibilidade dele suspensa ou anulada. É uma possibilidade, mas é uma possibilidade difícil. Sim. Né? Porque o Cássio Nunes vai ser presidente do TSE e vai anular. Ok, mas e a condenação pelo Supremo? Essa condenação. Mas aí a condenação não vem porque a Magnitsky vai ser aplicada. Quem garante? E a pressão? Tem mobilização popular pelo Brasil inteiro contra essa usurpação total de poder e de competência do STF e essa perseguição maluca? Então, quer dizer, a gente está preparado para essa virada de chave? É isso que eu acho que a gente tem que trabalhar. Começa a trabalhar, isso é verdade. Eu como um grande frustrado com o tema democrático brasileiro, eu fiquei muito, mas muito mesmo contente quando fiquei sabendo que você ia sair para o Senado, porque, primeiro, eu não acredito na democracia brasileira de forma nenhuma, mas enxergo que a gente ter um Senado que se posiciona mais nessa questão de impeachment um ministro, é a única saída que a gente tem para ter o mínimo de democracia. E aí eu te pergunto o seguinte, qual que é juridicamente? Beleza, chegamos lá, impeachmentamos Alexandre de Moraes, ok, derrubou ele. Qual o próximo passo? A gente precisa pegar a presidência do Senado Federal. A gente precisa mudar o regimento interno do Senado para destravar essa questão do impeachment de ministro. Não pode deixar na mão de um presidente de Senado. Isso daí é esdrúxulo, isso daí é criminoso.
Então você deixa numa minoria qualificada, como a gente tem para a CPI, 27 senadores. Eu até baixaria um pouquinho mais para botar um pouco mais de medo nos ministros da STF. Eu 10, faria tá bom. pode ser um quórum bem pequenininho. Pode 19. ser. Tem que rodar, mas é a insegurança jurídica. Porra, a gente está vivendo o ápice dela agora. Então, medidas que eu considero as mais importantes, né? Acabar com o controle concentrado de constitucionalidade, reformar a lei de impeachment, a lei 1056. Tem uma proposta de reforma capitaneada pelos ministros do Supremo com professores da USP que tem que ser jogada no lixo. Canalha. Você já citou crime. 2 nomes que pra mim eu anularia. O quê? Professores da USP e ministros. Então. Tem que acabar com o foro por prerrogativa de função imediatamente. A gente tem que devolver... mas aí que tá. Tudo dentro de uma perspectiva sistêmica. Então, Sim. tirar o controle concentrado... Sabe o que é o controle concentrado ou não? Então, o Randolfo Rodrigues, ele, o PSOL, a turma do PCdoB, perde a votação na Câmara, no Congresso. É sua? Não, sua. É minha? É E sua. vai chorar pro papai. E daí bate na porta do Supremo para anular a lei que foi votada e que foi vencida pelo... E daí o Supremo reinterpreta a lei de acordo com a mesma visão ideológica, porque são todos de esquerda lá. Ali, majoritariamente, a turma é de esquerda. E quem não é de esquerda é frouxo. Daí é difícil, né? Ou é frouxo ou não fala também, ou fala com a voz trêmula. Então me incomoda isso. Me incomoda demais. Mas tudo bem. Eu vou pegar leve. Relaxa. Vou pegar leve com o André Mendonça. Beijo, André. Eu gosto de você. Só mais testo. Um pouquinho mais. O André e o Cássio Nunes, eles praticamente traumatizaram nós, né? Porque nós achamos que eles iam chegar com a testosterona alta lá e ia bater de frente. Cara, Entendeu? Porque, olha só pra você ter uma velho. ideia, o Marcos, eles são ministros igual o Alexandre de Moraes. Eles têm o mesmo poder que o Alexandre de Moraes. Você acha que o Cajuru tem o mesmo poder que o Renan Calheiros? nunca. Não, aí não. Você acha que E a gente pode usar até o Randolfo Rodrigues. E a questão da Randolfo, a maioria, relação que o Randolfo tem com os gabinetes dos ministros do Supremo. Então, o poder é uma coisa viva. Ela irradia de alguns gabinetes, ela não existe em outros. Você acha que o Marcos Duval tem poder? Zero. Você acha que o Sérgio Moro tem poder? Zero. Influencia alguma tomada de decisão? Zero. Bota a banca na opinião pública? Zero. Me impressiona esse cara ser cotado ainda para qualquer cargo político, juro por Deus. Me impressiona. Na época da Lava Jato, puta cara, assim, despreparado. Ele não conseguia falar do STF no Pânico. Ele foi recentemente no Pânico, ele não conseguia falar. Veja bem, aquela voz meio... E o cara é senador, né, cara? É isso que fica mais... Porra, é assim, me incomoda. Vota com a gente numa proposta reformista? Vota. Mas não é um cara que exerce influência. Não existe um poder do gabinete senatorial dele. Tá? Tem senadores e senadores. E o mais bizarro eu tenho que fazer essa análise não levando em consideração minhas objeções pessoais para com os demais senadores. Eu tenho que olhar pro cara e falar, esse cara aqui tem um monte de gente na mão, né? Como, por quê, quando, onde, o que ele fez para ter isso? Ninguém sabe. É o segredo de cada um, né? Cada político tem um segredo sobre como exercer o poder dele, né?